Bom, pessoal, então vamos lá na sequência, né, dar continuidade ao nosso trabalho e ao nosso assunto aqui da operação unitária de lixiviação. Olha só, o que a gente vai fazer agora, nessa segunda parte da aula, é estudar os princípios da lixiviação contínua em contracorrente, tá? O processo de lixiviação, então, pode ocorrer em um único estágio ou também com a operação em múltiplos estágios. O que nós vamos considerar? Essa lixiviação, então, contínua, seja um estágio ou múltiplos estágios, nós vamos considerar que os estágios são ideais. O que significa isso, né? Significa logo de cara que nesse estágio atinge-se o equilíbrio. Então, que as correntes que deixam cada estágio da lixiviação estão em equilíbrio. Mas além disso, a gente faz algumas outras considerações também para nos ajudar nos cálculos. Primeiro, a gente considera o sólido livre do soluto e insolúvel no solvente. Isso significa que muitas vezes nos nossos cálculos, quando a gente estiver fazendo balanço de massa, né, das nossos componentes aí, quando nós nos referirmos ao sólido, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai estar se referindo à quantidade de massa, se for batelada, ou vazão mássica, se for contínuo, do sólido, porém sem o soluto. Qual é a massa apenas daquele sólido do qual eu quero extrair o soluto? Tá? Então, a gente precisa ficar atento nos balanços e principalmente nos enunciados do exercício a que quantidade eu estou me referindo, se ao todo, sólido mais soluto, ou se somente ao sólido, como aqui, sólido livre do soluto. Além disso, a gente considera que esse sólido também é insolúvel no solvente. Assim, nessa corrente de solvente que passa pelo meu sólido, só vai estar presente o soluto A, o meu soluto de interesse, e não o sólido ou outros componentes do sólido. Consideramos também que há solvente suficiente para que todo o soluto presente no sólido possa ser dissolvido no líquido. Tudo, até acabar? Não, até o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é atingido nessa situação, quando todo o soluto possível de ser transferido está dissolvido. Vamos considerar também, então, que o sólido é poroso e inerte, ou seja, não há dissorção do solvente nele. Tá? Nada vai ficar adsorvido nele, seja o solvente ou a solução extratora que está sendo usada, tá? Ou outros componentes, se a gente ainda estiver falando aí de mais de um componente na fase líquida. Então, ele é inerte à nossa fase líquida, inerte ao solvente. Outras considerações. A taxa de fluxo de sólido é constante através da cascata, através dos estágios. Tá legal? A gente vai considerar que eu transfiro sempre a mesma massa, taxa de fluxo de sólido, vazão mássica, sempre a mesma que sai do primeiro estágio, entra no segundo. O sólido que deixa o estágio sempre contém algum líquido no qual o soluto está presente. Lembram? Falei isso para vocês na videoaula passada. Esse sólido é uma lama, é uma mistura de sólido com fluido, com líquido, no qual o soluto está presente. Essa corrente, que é uma mistura de sólido com líquido, a gente vai chamar de underflow, ou corrente de lama, tá? E a corrente do solvente se chama overflow. Por cima, né, do equipamento está o solvente no overflow e a lama segue por baixo do equipamento, pensando na decantação e separação, essa lama segue por baixo no underflow, tá? Que é o sólido com um fluido, com essa mistura. E o que é importante a gente saber, que facilita a nossa vida para resolver os cálculos de lixiviação? Esse fluido que está em contato com o sólido no underflow tem a mesma composição do fluido do overflow, tá? Isso é muito importante. Isso a gente vai ver já nos diagramas
de equilíbrio, como a gente vai colocar isso nos diagramas para resolver múltiplos estágios, mas é importante vocês entenderem, perceberem, concordarem comigo de que o fluido no qual o sólido está presente no underflow é o próprio fluido do overflow, portanto tem a mesma concentração, a mesma composição. E aí, a gente vai lidar com diagramas de equilíbrio. E agora a gente tem equilíbrio sólido-líquido. Dados de equilíbrio são plotados em diagramas retangulares com a fração mássica dos 3 componentes. Quais são os 3 componentes envolvidos? A gente vai de novo chamá-los de A, B e C. A é o soluto, tudo bem? Já chamávamos assim, né? C é o solvente, tá? Continuaremos chamando o solvente de C. E B, para mim, é o outro componente, é o sólido, é o inerte ou sólido lixiviado. Então, A está presente em B, eu vou usar um solvente C para extrair A de B. Então, é o A que transita de B para C, tá? E as duas fases que se separam no equipamento de múltiplos estágios após a decantação, após a separação por gravidade, são as fases overflow, que é a fase líquida do solvente com soluto, e a fase underflow, que é essa fase lama, de sólido com solvente com soluto. Tudo bem? Então, reparem nisso. Isso é diferente das outras operações unitárias que nós estudamos até aqui. Tá? Isso que a gente não pode esquecer quando estiver falando de lixiviação. O sólido está no meio de uma lama. O sólido é uma lama, é ele com fluido. E a isso a gente dá o nome de underflow. Olha só, eu quero apresentar aqui umas relações para vocês antes da gente partir para os balanços, né? Para as equações de balanço. A gente vai chamar de N, nós vamos chamar de N a relação que nós temos, né, entre a composição do sólido na mistura. Tá? Vamos definir assim. N pra gente é uma relação mássica, vejam, não adimensional, massa por massa, mas é massa do quê? Massa de sólido, massa de B, por massa do resto, por massa de soluto e solvente, tá? Então, esse N para mim é a composição do inerte ou a composição do sólido insolúvel B na mistura de lama. O N para mim é uma informação importante sobre ali aquela minha camada underflow, sobre a vazão do underflow, sobre essa fase underflow que eu vou precisar estudar e equacionar. Tá? O N vai ser muito útil por ali, porque o N é a relação entre a massa de sólido e a massa do fluido presente na lama. E o fluido é soluto mais solvente. Vejam que é só a massa do sólido, tá, pessoal? É a massa do B, desconsiderando o soluto presente no B, apenas B. E também quero apresentar para vocês, né, as nossas composições aí molares, né? Então, XA e YA. O que vai ser XA para gente? É sempre a composição do soluto A no líquido, porque a gente tem líquido no overflow e líquido também no underflow, que é o líquido que compõe a lama, tá? No overflow, o livro aqui chama de X, eu estou seguindo a nomenclatura do livro do Jean Coppens. Então, no overflow, a fração mássica desse componente é a quantidade de A no todo. Quanto de A eu tenho em A mais B, fração mássica. E no YA, que é a composição do soluto no líquido do underflow, da lama, é a massa de A no todo. Né? É a massa de A em A mais C. Tudo bem? Fração mássica no líquido da lama e fração mássica no líquido do overflow. Reparem, pessoal, que não tem B aqui.
não tem massa de B. Eu estou só calculando a fração do meu componente A na fase líquida que está em contato com o sólido no underflow. Vocês concordam comigo que para o sólido que é alimentado na entrada e que vai ser lixiviado, a fração mássica do componente A é igual a 1 e que o N, a relação, fica somente massa de B por massa de A, tá? Porque esse é o sólido que vai ser alimentado na entrada e que vai ser lixiviado. Então, ainda na entrada, esse sólido ainda não entrou em contato com o solvente, então o N é só quanto de B por soluto, por A. Tá legal? E a composição do soluto, né, em relação ao resto é 1, é o todo. Para o solvente puro, que está entrando na outra extremidade do meu equipamento, vocês concordam comigo que o N é igual a 0? O N, que é a fração, que é a relação mássica do sólido na fase líquida, não tem sólido no solvente puro, ele entra líquido puro, então N é igual a 0. E a composição do soluto nele é 0 também, porque ele está entrando fresco, novo, tá? Limpo. Então essas relações também nos ajudam aí para entender as entradas do equipamento. Então vamos lá, chegamos no gráfico que eu quero mostrar para vocês. Tá? Esse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico típico, né, que nos representa esse diagrama de equilíbrio sólido-líquido, tá? Para uma mistura qualquer. Não sei quais são as substâncias, qual é o sólido desse exemplo, eu só quero mostrar genericamente o gráfico para vocês. Então vamos lá, a gente tem aqui duas situações. No caso A, em que as tie lines são verticais, porque valem aquela informação que eu passei para vocês nas considerações, que a composição do líquido na lama é igual à composição do overflow, tá? YA é igual a XA, é o nosso primeiro diagrama aqui. E o caso B é se essa situação for diferente, se a composição do soluto no líquido presente na lama for diferente do soluto presente, da composição do soluto no overflow. E aí as tie lines não serão verticais, tá? Mas tudo bem, a análise é a mesma que a gente vai fazer no diagrama. Num caso, as tie lines vão acabar sendo verticais, no outro inclinadas, ou vão ter aí outra cara. Esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico que nós mais vamos usar, que relaciona, como sempre, como todos os diagramas de equilíbrio que a gente estudou até agora, no eixo X, a composição XA e YA, porém, diferente das outras operações que nós vimos, né? No eixo Y, o que a gente tem é o N, tá? É quanto de sólido por quanto de solução. É a relação mássica, então, da massa de sólido pela massa do soluto e do solvente, tá? E essa é a cara do comportamento de sistemas de lixiviação. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos uma linha aqui, ó, pessoal, uma linha de N igual a 0, que é a minha linha do equilíbrio de N versus XA, é o overflow, tá? Concordam comigo que no overflow, na fase do sobrenadante dos meus tanques de lixiviação, eu não tenho sólido. Sempre, em qualquer estágio, em qualquer situação, a relação de sólido pelo todo vai ser 0, tá? Não tem sólido no overflow. Então, existe uma linha aqui nesse diagrama que é o próprio eixo X. E a próxima linha é a linha aqui do underflow. Essa sim é variável com a concentração. Então, essa é a linha do N versus Y. É a composição de sólido em relação aos fluidos versus a composição no líquido presente no underflow, tá? E cada uma dessas linhas tracejadas aqui desse diagrama são as tie lines, tanto do caso A quanto do caso B,
Legal? Então, as tie lines são construídas consultando os diagramas de equilíbrio daquela mistura, né, daquele soluto, aquele solvente, como esses. Tá? Então, se valer a consideração, né, e vai valer aqui para os nossos cálculos e para os nossos exercícios, o nosso diagrama de equilíbrio geralmente é uma linha diagonal no meu diagrama, porque a composição é sempre igual, tanto no líquido livre, no fluido livre, dissolvente com soluto, quanto no líquido que compõe a lama, tá? Então, ela é sempre igual. Então, é verdade a construção de tie lines verticais no diagrama, tá certo? Então, acho que era isso o principal que eu queria mostrar, que existe uma linha aqui para n igual a zero, que é a linha do overflow, e uma linha mais aqui em cima, que é a linha do underflow. Então, reparem na troca aí, né, pessoal? O sobrenadante do meu equipamento é representado nessa linha aqui, que é o x para y igual a zero, e o fundo do meu equipamento, o underflow, é representado nessa linha aqui mais acima, tá? E é sobre esses diagramas que nós vamos construir o cálculo de estágios de equilíbrio em lixiviação. Bom, façam, então, o diagrama, o esquema de um estágio de equilíbrio aí no caderno de vocês, tá? Então, essa caixinha é simplesmente um estágio de equilíbrio do meu processo, e aí a gente tem duas entradas e duas saídas. Vejam que ele está esquematizado em contracorrente, tá? Então, entra aqui o sólido pela esquerda, né? Sai pela direita, e entra pela direita o solvente, sai pela esquerda. Esse livro chama de V e X, como eu já disse, a corrente do solvente que vai extrair o soluto, e chama de L e Y a corrente do sólido mais a lama, mais o líquido junto com ele, que faz a lama, tá? Então, L é vazão mássica numa operação contínua, né? É a vazão mássica do líquido na solução de lama com uma composição Y, soluto. E o V é a vazão mássica dessa solução overflow que tem composição X, tá? Composição XA. Então, na corrente overflow, eu tenho vazão e composição. Na corrente underflow, eu tenho vazão e composição da fase líquida, e tenho também as informações referentes ao sólido. Vejam, o N, que é a razão entre as massas, e o B. O B é a quantidade de sólido, é a massa de B, tá? É a vazão mássica, a gente vai estar falando em vazão mássica no nosso balanço de operação contínua. Então, o B é a massa de sólido, tá legal? Então, vejam, aqui a gente precisa de mais informação, tá? Vazão e composição do líquido, e também vazão e composição, mais ou menos, né, do sólido, porque aqui é o sólido no líquido, tá legal? Então, a gente precisa se atentar a isso para fazer os balanços. Então, vamos fazer balanço nesse volume de controle. Concordam comigo? A gente pode fazer balanço global. Tá aqui o primeiro. O que entra é igual ao que sai, tá? Assim como nos equipamentos de extração líquido-líquido, nesse processo de extração sólido-líquido também é verdade a gente dizer que o que entra é igual a um ponto M de mistura, e esse ponto M de mistura se separa nas vazões que saem do equipamento. Podemos fazer balanço de massa global, balanço de massa para componente, como a gente vem fazendo até agora, mas aqui no processo de lixiviação, a gente vai incluir mais um balanço, que é o balanço de sólidos. Tá legal? Então, o balanço de sólidos, lá na nossa consideração, eu disse para vocês que o sólido é constante, o tanto que ele caminha entre os estágios, né? Que ele passa pelos estágios com vazão constante. Então, essa quantidade de sólido, o que entra é igual ao que sai, né? E só entra ou sai na fase underflow. No overflow é sempre zero de sólido, tá? A gente fez a seguinte consideração de que o sólido não passa para outra fase. Ele não se dissolve, ele é inerte ao solvente. Então, a gente só tem sólido que entra, e isso também é igual ao sólido na mistura, quando ele se mistura ao solvente. Tá legal? Então, valem aí essas considerações. Deixa eu marcar aqui, né? Esse é tudo, né? É quando eu tenho A e C, é o meu ponto M, tá? É o fluxo total do soluto e do solvente.
E essas coordenadas aqui, ó, no balanço de componente e no balanço de sólido, são as coordenadas do ponto M, do meu ponto de mistura, de um ponto que eu vou marcar no diagrama de equilíbrio para resolver exercício. Tudo bem? Porque o diagrama era XY por N, tá? Então, N tem que aparecer aí. Então, vamos lá. Lixiviação em um único estágio. Olha só, pessoal, esse é o esquema que me representa no diagrama de equilíbrio a lixiviação acontecendo em um único estágio. Então, entraram no meu equipamento L0 e V2. Não falei antes, mas vocês lembram, né? O índice é porque as correntes levam o nome do estágio que elas saíram, do estágio que elas deixaram. Então, entra no meu equipamento L0 e V2. Eu posso, no diagrama, V2, pessoal, é um ponto aqui no meu eixo X, né? É um ponto na linha N igual a 0. Então, eu posso traçar uma linha entre eles, porque o meu ponto de mistura vai estar em algum lugar aí no meio, tá? Quando eu misturar essas duas correntes no meu equipamento. E como que essas correntes deixam o meu equipamento? Considerando que a composição da fase líquida presente na lama é igual à composição do overflow, L1 e V1 têm a mesma composição. Vejam a tie-line vertical, tá? Pontilhada construída aí no gráfico. Porque L1 e V1 têm a mesma composição. Eu ainda não estou trabalhando com números, esse é um diagrama genérico, mas é uma linha vertical. Se a entrada L0 for um sólido puro, sem solvente, ele estará localizado acima dessa linha, tá? No primeiro estágio, não necessariamente, no primeiro estágio de entrada do sólido, ele vai estar sobre a linha de equilíbrio. Essa corrente L vai estar sobre a curva de equilíbrio. Se for pura, ela pode estar fora da curva de equilíbrio, tudo bem? E em relação a V, né, que é a corrente do underflow, se a entrada for um solvente puro, sem soluto, ele será o ponto 00, tá? Esse ponto aqui vai estar no 00, considerando essa situação inicial aí de entrada de solvente puro, tá legal? Mas esse é um diagrama genérico para que vocês enxerguem as situações de entrada num estágio de equilíbrio e saída num estágio de equilíbrio, tá bem? Concordam? Que se eu tenho um ponto M aqui em qualquer lugar sobre a linha L0V2, esse ponto M se divide em duas correntes que têm a mesma composição. Por isso, uma tie-line vertical. Bom, esse esquema mostra pra gente o processo de operação em múltiplos estágios. Tá legal? Então, agora ele é genérico, vai de 1 a N estágios. E no estágio 1 é o estágio que recebe o sólido, assim que a gente numera. E o enésimo estágio é o estágio que recebe o solvente, tá legal? Então, a corrente que chega no estágio 1 recebe todas as nomenclaturas 0 e o que sai do estágio 1 é o L1, tá? E a que chega no enésimo estágio recebe todas as nomenclaturas N mais 1 e sai V1, legal? Aqui a saída, então, do overflow, aqui a entrada do sólido, do lado direito nós temos a entrada do solvente e a saída do sólido lixiviado, é por aqui que ele sai. Então, essa é a representação esquemática de múltiplos estágios. Então, pessoal, a performance quantitativa de um sistema em contracorrente pode ser analisada pelo uso das linhas de equilíbrio e linhas de operação, como a gente vem fazendo nos nossos processos de separação aí, né? Então, quando o soluto está completamente dissolvido e a concentração da solução assim formada é uniforme, a composição de equilíbrio e no equilíbrio, tanto do líquido do overflow quanto do líquido presente na lama é a mesma. Já falamos bastante sobre isso. A concentração do líquido retido pelo sólido da partida de qualquer estágio é a mesma que aquela do líquido que sai do mesmo estágio. Só para reforçar, tá? Já falamos sobre isso, tie-lines verticais. Então, vamos lá. Balanço de massa total. Agora, operação em múltiplos estágios, né? Fechando o volume de controle, chamando de N o enésimo estágio. Então, a gente tem
a entrada é igual a saída. E a gente pode fazer balanço total e balanço para componente. Concorda? Acho que está tudo certo. O que a gente vai fazer agora, então? A gente vai pegar a equação de componente e escrever x1 em função de y qualquer, né? Escrever x em função de y. É isso que a gente vai fazer. Então, o que eu fiz foi isolar o x, tá? Substituir o Vn mais 1 aí já da equação global e cheguei nessa equação bonita aí, que é a equação da linha de operação. Tudo bem? Balanço de massa. Arranjo do balanço de componente. Confiram para mim, por favor. Às vezes eu troco sinal menos, sinal mais, mas eu conferi antes de preparar esse slide. Acho que está tudo ok. Bom, então vamos lá. 2 casos devem ser considerados. A densidade e viscosidade da solução variam com a concentração do soluto. Se for assim, a inclinação da linha de operação vai variar. A massa da solução retida pelo sólido é independente da concentração. Se for assim, a vazão de L é constante e a linha de operação é uma reta. Tá legal? Então, retomando as equações, essas são as equações agora, né, para múltiplos estágios, balanço global, balanço para componente e balanço para sólido, tá? Então, de novo, tudo que entra nos múltiplos estágios é igual a mistura, e essa mistura se separa nos múltiplos estágios, nas correntes que deixam a bateria de estágios, tá? Então, esse é o balanço global, esse é o balanço para componente, MXAM, e a gente pode fazer esse balanço também para o sólido, ou seja, todo sólido que entra, todo sólido do processo é o que entrou, que é igual ao que saiu, que é igual a quantidade de sólido no ponto de mistura. Tá? O que eu gostaria que vocês enxergassem aí para a gente poder trabalhar no diagrama de equilíbrio essas equações de balanço? O seguinte, pessoal, ó, as equações estão aqui de novo, tá? Essas equações são as do slide anterior que eu quero me referir a elas enquanto eu falo dessas considerações. Então, olha só, o que eu quero que vocês enxerguem, acho que agora, já na nossa última operação unitária, depois de passar por tantos processos gráficos, eu acho que vai ficar fácil, tá cada vez mais fácil, né? O que eu quero que vocês notem é o seguinte, que L0, Vn mais 1 e M, assim como Ln, V1 e M, são pontos de uma reta, tá? Ó, L0 com M, Vn mais 1, devem ser pontos de uma reta. E o V1, M, Ln são pontos de uma reta também, com o ponto M em comum, tá? Só para vocês enxergarem isso que a gente vai construir no diagrama. Então, a entrada é uma reta, a saída é uma reta e o ponto M é comum a elas. E, geralmente, a gente conhece algumas informações terminais, né? O problema nos dá, a rotina, a vida nos dá. Então, a gente sabe vazões e composições, possivelmente de L0 e também do Vn mais 1, e sabe quanto que eu quero na saída desse processo. Alguma informação eu vou ter, ou a legislação me exige, ou a concentração do produto, do meu óleo final, se for um produto alimentício, ou um produto de minério industrial, seja o que for, né? Eu vou ter alguma condição de conhecer a concentração desejada na saída desse processo, quando acabar a lixiviação. E aí, sabendo informações das condições terminais, a gente pode calcular um ponto de mistura, tá? Eu posso calcular o XAM ou o NM, eu calculo o ponto de mistura para conseguir colocar o ponto M no gráfico. Tudo bem? Como a gente vem fazendo, né? Eu propus exercícios para vocês resolverem essa semana, então é muito importante a interpretação desse exercício. Vocês vão ler com calma e anotar logo no início da resolução a que cada valor se refere, né? A qual item eu estou falando, se do L, se do V, se do X, se do Y, se do B, se do N, tá legal? Para a gente poder resolver graficamente. E aí, pessoal, a gente vai ter uma situação para resolver como essa daqui, ó. Esse gráfico é genérico, tá? Calma, não se assustem. Acho que vocês nem assustam mais com um gráfico como esse depois do que foi a prova, né, de extração líquido-líquido. Mas o que a gente tem para resolver de novo, né? O que a gente pode encontrar? Esse ponto delta em comum, que são as correntes que se cruzam entre os estágios, tá? Como nós fizemos
em outras operações unitárias também. Então vejam, a gente tem aqui ó, um ponto L0 de entrada e um ponto Vn mais 1 de entrada. Esses pontos têm em comum o ponto M, com as correntes de saída, V1 e Ln, que está aqui em algum lugar, tá bom? V1 e Ln. Então vejam que essas linhas pontilhadas aqui que eu estou passando o cursor agora, né, que eu estou apontando aqui agora, não são equilíbrio. São balanço de massa do volume de controle como um todo. Tudo que entra é igual a M e M é igual a tudo que sai. Legal? Então aí a gente vai trabalhar. Equilíbrio, trabalho. Equilíbrio, trabalho. Equilíbrio, balanço de massa. Equilíbrio, balanço de massa. Uma facilidade desse processo é aquela nossa consideração que as composições das fases fluidas, né, da fase líquida, do overflow e do underflow são iguais. Então, ó, eu parti do V1 e construí um equilíbrio aqui. Né? Timeline vertical, L1. Liga no delta, acho V2. Timeline vertical, L2. Liga no delta, onde passou no eixo aqui é o V3. E assim quantas vezes forem necessários até atingir o objetivo. Mas eu pulei de falar sobre o delta, né, pessoal? O delta é aquela história, ó. L0 com V1 e Ln com Vn mais 1. Liga lá. Onde eles se encontram é o delta, tá? Isso nós já fizemos outras vezes e acho que um diagrama como esse não assusta mais tanto assim, tá legal? A diferença é que agora tem sólido envolvido aí, né? Então esse diagrama aqui é um N por composição e a gente tem duas linhas de equilíbrio. A linha do N igual a zero, que é o overflow, e essa outra curva aqui, que é o underflow, tá legal? E agora, com os exercícios propostos, vocês vão poder aplicar essa resolução gráfica e numérica de balanços, né? E aplicar o balanço com números, com vazões, com quantidades máximas para a gente estudar. Sobre eficiência de estágio, né, pessoal? A taxa de lixiviação é amplamente governada pela taxa de difusão através do sólido e o número de estágios real requerido pode ser consideravelmente maior que o número de estágios ideal, tá? E assim, pessoal, depois disso tudo, eu encerro o assunto de lixiviação com vocês. Isso é tudo que eu tenho e que eu posso falar sobre eficiência de estágios. A experiência nos diz quanto a mais eu vou ter que fazer, porque cada estágio não está efetivamente no equilíbrio, como a gente considera, né, usando os gráficos, e são tantas considerações aí que a gente faz que às vezes não se aplica na prática, então às vezes um cálculo de 3 estágios precisa virar 6 estágios na prática, na construção do esquema da cascata de lixiviação. Tá legal? Tentem fazer os exercícios que eu propus sobre lixiviação. Essa é a única operação dessa semana, então, né, porque a gente já na semana anterior estudou absorção e adsorção, ficou só lixiviação para essa semana. Então, vamos aproveitar nosso encontro ao vivo para conferir os resultados dos exercícios de lixiviação e tirar dúvidas ainda, se vocês quiserem, sobre absorção e adsorção, que em breve a gente vai fazer a nossa última atividade avaliativa da disciplina, né? Que vai cair as operações que ainda não caíram nas atividades anteriores. Bons estudos, então, pessoal. Qualquer dúvida antes do nosso encontro ao vivo, se quiserem me escrever, eu respondo o mais breve possível. Até logo!